Esta sessão solene nos oferece a oportunidade de recordar uma trajetória que se confunde em muitos momentos com a própria história das relações de trabalho aqui no Brasil. E essa história não começou em 1946. A Justiça do Trabalho não nasceu pronta. Ela é resultado de uma construção política e social que ganhou contornos decisivos nos anos de 1930, quando o Brasil se urbanizava, ampliava sua industrialização e se via diante de uma questão que já não podia ignorar: a questão social e o lugar de quem trabalha na construção desse país. As transformações econômicas daquele período tornavam cada vez mais evidentes as tensões entre o capital e o trabalho. As reivindicações dos trabalhadores, que vinham de décadas anteriores, encontravam um país em acelerada mudança e exigiam novas respostas do Estado. Foi nesse contexto que avançou a institucionalização da proteção social e trabalhista, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Emprego, em 1930, e das Juntas de Conciliação e Julgamento, em 1932. Em 1943, a consolidação das leis do trabalho reuniu e sistematizou grande parte da legislação trabalhista construída até então. Mas é em 1946 que chegamos ao marco que nos reúne hoje. A Constituição daquele ano integrou a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário brasileiro. Essa conquista foi também resultado da atuação de juristas que defenderam o caráter jurisdicional da Justiça do Trabalho. Entre eles, Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, um dos grandes defensores de sua incorporação ao Judiciário e primeiro presidente do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Consolidava-se assim uma ideia que vinha sendo amadurecida havia anos. Os conflitos entre capital e trabalho exigiam uma justiça independente, dotada de garantias próprias da magistratura. 80 anos se passaram. Nesse percurso, a Justiça do Trabalho atravessou diferentes constituições, períodos de instabilidade política, crises econômicas, mudanças legislativas e profundas transformações nas relações de trabalho. Enfrentou resistências, foi questionada e houve momentos em que até mesmo a sua permanência foi colocada em discussão. Mas a história do trabalho não parou. E com ela também não cessaram os conflitos, as desigualdades e a necessidade de uma justiça preparada para enfrentá-los. O mundo do trabalho que chega aos nossos tribunais hoje já não é o mesmo de 1946. A inteligência artificial, a gestão por algoritmos, o trabalho por plataformas e as novas formas de contratação alteram em velocidade impressionante a maneira de produzir, de organizar e de prestar o trabalho. Mas o Brasil do trabalho também carrega contradições antigas. Há quase 5 décadas, aí eu vou homenagear a minha terra, Paraíba, um paraibano, Zé Ramalho, cantava, aspas, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, fecho aspas. O verso permanece atual. Ao mesmo tempo em que discutimos inteligência artificial e o futuro do trabalho, ainda resgatamos pessoas submetidas a condições análogas à escravidão. Ainda enfrentamos o trabalho infantil. Ainda temos trabalhadores que adoecem, sofrem acidentes e perdem a vida no exercício de suas atividades. Ainda convivemos com a discriminação, com a informalidade e com condições de trabalho que já deveriam pertencer ao passado. Talvez essa seja uma das maiores contradições do nosso tempo. O futuro do trabalho já começou, mas o passado ainda resiste, ainda não terminou. E a Justiça do Trabalho precisa estar preparada para os dois, preparada para compreender as novas relações que surgem com a tecnologia, sem perder de vista aqueles que continuam submetidos às formas mais antigas de exploração. A Constituição de 1988 nos oferece um caminho seguro. Entre os fundamentos da República, colocou a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
e fez uma escolha que merece ser sempre lembrada. Não tratou desenvolvimento econômico e valorização do trabalho como projetos incompatíveis. O Brasil precisa de empresas fortes, de investimento, de inovação, de crescimento e de geração de oportunidades. E precisa assegurar que esse desenvolvimento se faça com respeito aos direitos fundamentais e à dignidade de quem trabalha. É nesse equilíbrio que a Justiça do Trabalho exerce a sua missão. Senhoras e senhores, chegar aos 80 anos como integrante do Poder Judiciário é motivo de muita celebração, mas também de muita responsabilidade. Não sabemos quais serão todas as profissões do futuro, até onde chegará a inteligência artificial ou quantas das relações de trabalho que hoje a gente conhece serão transformadas nos próximos anos. Mas há algo que não pode mudar. O trabalho não pode perder a sua dimensão humana. Hoje, nesta casa, falando em nome das presidentas e dos presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, reafirmo o compromisso da Justiça do Trabalho com a Constituição da República, com a democracia, com a justiça social e com a dignidade das pessoas que vivem do seu trabalho. Milton Nascimento nos deixou uma dessas frases que atravessam o tempo. Os sonhos não envelhecem. Também não envelhece o sonho de uma sociedade livre, justa e solidária. Aos 80 anos, a Justiça do Trabalho conhece a história que recebeu e sabe da responsabilidade que tem diante do futuro. Vida longa à Justiça do Trabalho. Muito obrigada.